Bom, pessoal, boa noite. Estou vendo que alguns estão nesse nível aí, né? Mas aí não se preocupem, vamos tentar aí melhorar aqui com o pessoal. Bom, primeiramente é um prazer, né, fazer parte aqui da equipe do PhD Informática, tá? Bom dia, boa noite. Boa noite. Um dos cursos que realmente hoje está crescendo bastante aí, né, no estado. Fui chamado aí pelo Jales, e ele já me fez um excelente elogio ali na frente, dizendo que eu fui o precursor de todos os professores de informática que eu sei. Me chamou de velho, né? Negócio muito bom isso daí. Bom, para quem não me conhece, que eu acho que quase todos vocês não me conhecem, meu nome é Reinaldo, tá? Professor Reinaldo Alves. Esse é o e-mail que nós podemos nos comunicar bastante aí, tá? Fiquem à vontade de mandar e-mail, tá? Para a gente poder trocar algumas ideias. Eu sei que essa matéria maravilhosa, eu sei que todos estão estudando há um bom tempo, tá? E aí a gente já começa com a pergunta, o seguinte: quem daqui já estuda informática há um certo tempo? Para concurso. Para concurso. Muito bem, meu amigo ali está indeciso. Vai, não vai, levanta, não levanta. Está estudando ou não? Está estudando ou não informática para concurso? Tá não? Você estava indeciso. Então vamos lá. Veja, por que eu pergunto isso? Porque eu vejo que quase todos aqui estudam bastante há um bom tempo as disciplinas que são consideradas normais, né? Tipo, direito penal, cai no concurso, processual penal, cai no concurso, português, cai no concurso, informática, realmente o pessoal não gosta muito de estudar e reza para essa matéria maravilhosa não cair no concurso, tá? Bom, infelizmente essa matéria vem sendo recorrente nos concursos aí, ainda mais na área policial, e aí nós vamos ter que estudá-la. Mas fiquem tranquilos, né? Informática é uma matéria tranquila, dá para a gente estudar numa boa, tanto que hoje em dia, como está aqui nesse slide, eu não vivo sem vitamina C, ou seja, celular, computador e comida. Eu acredito que ninguém aqui, ninguém mesmo vive hoje sem um celular. Ninguém mesmo. Haja vista, se você sair de casa, deixar o seu celular, você sai correndo, esteja onde você estiver, para buscar seu celular. Porque na realidade ele pratica, você pode deixar sua esposa, sua namorada, sua irmã, não tem problema, você esqueceu. Agora, ter o celular, de jeito nenhum. E ter o celular, hoje em dia, nada mais é do que um mini computador, tá? E acredito que, se você consegue manipular um mini computador, você consegue manipular hoje quase todos os sistemas que nós temos aí no mercado. Só que, para concurso, a gente tem que direcionar como é que as coisas caem em prova, tá? A informática ela é muito fácil, e aí nós vamos começar a trabalhar um pouquinho e deixar de conversa. Bom, primeiro ponto. A apostila de vocês vão notar que eu não vou segui-la exatamente na ordem onde ela está, tá? Eu conversei com o Jales, que eu vou entregar depois, ou publicar no momento certo, em alguns locais, ou publicar um material para que vocês possam acessar, tá? Aí nós vamos começar no material que vocês têm aí, numa parte que é de informática. Mas eu estava olhando a apostila que vocês têm agora em mãos, não é exatamente a sequência, ou seja, mesmo dentro de informática, tem algumas informações que nós vamos ver hoje que não estão aí. Aí você, danou-se, lascou, a gente já está começando errado, parará. Bom, não é bem assim. É que na realidade, eu prefiro começar desse jeito, para que você tenha um embasamento teórico, legal, tá? E depois sim a gente começa a trabalhar, vai e volta aí na sua apostila, tá? Mas não se preocupem que vocês não vão perder nada, tá? Tranquilo? Primeira coisa que nós vamos ver hoje, primeiro assunto, é sobre as formas de conexão à internet. Então, o assunto que nós vamos ver vai ser a parte de internet. Vamos começar por esse primeiro ponto, que são como é que nós podemos nos conectar à internet. Vamos lá, vou começar a perguntar, gosto muito que o pessoal participe, tá? Meu amigo, qual é a sua forma de conexão em casa? Via cabo. Muito bem. Qual é a empresa?
Tá, beleza. Pergunta. Já que é GVT, você falou que é via cabo. Por quê? Porque você vê um cabinho lá na sua casa, parará. Mas daqui a pouco nós vamos ver que a GVT não é via cabo. A GVT é a DSL, tá? Via cabo, aqui no nosso estado, é a NET. Essa sim é via cabo, tá? Mas nós vamos ver já já. Tá, você lembra dessa forma de conexão aqui, chamado dial-up? Então, aí veja bem, aqui eu tenho certeza que quase todos vocês têm acima de 19, 20 anos. Quem tiver abaixo um pouquinho aí, coisa e tal, é raridade. Mas por que eu pergunto isso? Porque eu garanto a vocês, tá, que quem na época de mais ou menos aí 2006 tinha aproximadamente aí os seus 6 anos, 7 anos, ainda estava usando o dial-up, tá? Ainda estava usando o dial-up. Eu sei por quê? Porque eu voltei para Maceió em 2006 e para conseguir uma DSL, meu amigo, foi barra. Foi barra. E eu consegui uma DSL em extremos 1 Mbps. Aí vamos logo entender o que diabo é isso aí. 1 Mbps, para você, é muita coisa ou pouca coisa para conectar-se à internet? É nada. Muito pouco. Mas você lê como isso daqui, 1 Mbps? 1 megabyte, né? Beleza. Ó, o legal da gente é quando a gente erra em conjunto, né? Quando você erra só, é uma desgraça. Pô, eu errei sozinho, que desgraça. Não, quando você erra junto, puta, eu errei. Mas todo mundo errou, então joia, tá? Porque é o seguinte, isso aqui, ó, é 1 megabits por segundo, tá? Esse Bzinho aqui é o tal do bit, e o bit, ele equivale a 1 ou 0. Se acostume com esse ou, porque esse ou realmente é ou. É um bit. 0 é um bit. É 1 ou 0. Não é 1 e 0. Porque nas provas do SES, que provavelmente seja a banca, se seguir a última, né? O nosso amigo CESP gosta de falar o bit representado pelo 1, E0, parará, começa a falar um monte de coisa, questão desse tamanho. Aí você nem viu que ele falou E. Bit, 1, E0, lascou, você perdeu a questão. O bit é 1 ou 0. Então o que acontece? Você está medindo aqui quantos bits eu consigo enviar ou receber, tá, da internet ou para a internet. Certo? Então eu estou medindo aqui. Bom, isso aqui muita gente falou que é pouco. No dial-up, você usava extremos 56 kbps. Então veja, aqui é lerdo, todo mundo falou, lerdo. Aqui é 56 kilobits por segundo. Ou seja, muito lerdo. Mas é o que nós usávamos nessa época. Então o dial-up, que é justamente a conexão utilizando linhas telefônicas, utilizamos discadores, tá? Nós, na verdade, isso era tão rápido que se pegasse fogo aqui, você deixa o negócio pegar fogo, que eu estou fazendo um download, tá? Não dá. Você usava, normalmente, você usava após a meia-noite. Por que você usava meia-noite? Porque da meia-noite até as 6 horas da manhã era um pulso. Do resto do dia, você pagava um pulso a cada 3 minutos. O que é que você precisa entender disso aqui para a sua prova? Bom, nós usamos realmente modems. Esses modems são modems mais antigos, tá? É apenas para você saber que existe. E você ou navegava ou você falava ao telefone. Você não poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, característica primeira dela, eu usava uma linha telefônica. Segunda característica, velocidade muito lerda, 56 kbps. Terceira característica, ou navegava ou falava ao telefone. Como é que a coisa funcionava? Bom, eu simplesmente, o meu modem utilizava a linha telefônica, discava para um tal de ISP, que é o provedor de serviço de internet. Você sendo autenticado, você podia navegar. Bom, seguinte, alguém vai perguntar, professor, eu usava a linha telefônica, não uso mais. Cai em prova? Cai. Ainda cai, infelizmente. Mas é velho? É.
mas cai, infelizmente. Tá? Ainda cai em prova. Agora, professor, esse tal do ISP, então, só existia naquela época, não existe mais? Existe até hoje. Tá? O ISP, ele na realidade, ele precisa estar aqui pelo meio do caminho para que ele possa te fornecer uma coisa que nós vamos ver ainda hoje, mais para frente, chamado número IP. É este cara que te fornece o IP para você poder navegar. Tá? E aí, no caso, mesmo que você seja o governo, uma casa, uma grande corporação, um pequeno negócio, uma instituição educacional, não interessa. Você esteja conectado via ADSL, que nós vamos ver hoje, via cabo, não interessa. Você sempre terá um ISP pelo meio do caminho, porque ele vai te fornecer um endereço IP para você finalmente cair na internet. Professor, isso é mentira. Porque, na verdade, eu conheço um amigo meu, que o cara é o cão chupando manga. Tá? O cara consegue navegar sem ISP. Meu amigo, sinto muito, o seu amigo não é um cão chupando manga, ele é um extraterrestre. Porque, na realidade, se ele for um terráqueo, ele tem que navegar via ISP. Porque é este cara que vai fornecer o IP para ele. Professor, não, porque o camarada, alguns sites estão bloqueados para o Brasil. Aí ele consegue navegar e está desbloqueado, porque ele troca o IP. Isso é outra coisa que nós vamos ver ainda hoje. Tá? E não cai na sua prova. É só para você ter conhecimento. Ou seja, você pode sim navegar pela internet, depois que foi te dado o IP, e lá na internet tem algumas trocas de IP, e aí sim você acessar outros sites que não poderiam ser acessados no Brasil. Beleza? Pergunta, fala. Vai, rapaz, pergunte. Você está olhando assim, mas é você mesmo? Diga, vá, fale, pergunte. Você está com dúvida, pergunte. Onde seria VPN? Isso aqui? Se cada pessoa fosse acessar os provedores de outro país para ter acesso ao site. Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte, nós vamos ver que existem diversas formas. Ou seja, vamos supor, lembra daquele caso daquela Cicarelli, não sei que lá Cicarelli, lembra dela? Lembra? Lembra não? Daniela Cicarelli, aquela que foi para a praia, chegou lá com o namorado, aí lá foi, aquele negocinho, né? Aí o que acontece? O vídeo dela foi parar na internet e foi bloqueado via ação judicial. Foi bloqueado o acesso ao vídeo dela no Brasil. Do Brasil. Mas os camaradas simplesmente fizeram o quê? Tá? Os caras se conectaram, beleza, tem um IP, conectaram aqui, pumba, bloqueado, vindo do Brasil. O cara vai para cá, troca, vai para lá, troca, e aqui, puf, acessa. Por quê? Porque simplesmente o IP que ele vai ter aqui, ele foi trocado várias vezes, e aí, simplesmente, pode ser que ele use o IP da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, e aí não estão bloqueados. Está bloqueado aqui do Brasil, tá? Isso pode ser feito via VPN? Pode. Nós vamos ver quando. Quando você acessa uma intranet. Normalmente você faz via VPN. Ou quando você realmente quer fazer alguns, não vou dizer ataques, tá? Porque aqui ninguém quer atacar nada, já que todo mundo quer ser da PM, tá? Então, o que acontece? Quando você vai fazer alguns trabalhos específicos, sim, você também pode usar uma VPN, que nós vamos ver lá na frente, que é uma rede virtual privada. Tá? Tranquilo? Mas sim, você pode também fazer. Nessas trocas, pode haver sim também, na conexão, uma tal de uma VPN. Mas nós vamos entender ainda como é que diabo funciona isso. Tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam estamos acessando via conexão da IWAP. A conexão da IWAP usa a linha telefônica, velocidade 56 kbps, poderia falar ao telefone ou navegar, e eu, na realidade, necessito de um ISP. Vou logo avisando que quem está dormindo, vou começar a perguntar, tá? Não é o caso da minha amiga ali que está olhando para mim, tá? Mas sim, eu vou começar a perguntar para ela, tá? Veja, o que é isso, professor? Eu não estou dormindo, eu só estou encostado aqui, aproveitando a parede. Muito bem. Olha só, veja. A segunda forma de conexão chama-se conexão ADSL. Tá? ADSL. Essa é a segunda forma de conexão.
eu também uso uma linha telefônica. Só coloquei desse jeito, para que você pudesse visualizar que eu preciso do equipamento chamado modem, onde esse modem ele vai receber uma linha telefônica, e nessa linha telefônica, desta linha telefônica, eu vou ter acesso à internet via este camaradinho aqui. Só que hoje em dia, essa montagem aqui é muito difícil, você vê-la. Por quê? Porque a maioria de nós utilizamos rede sem fio, conexão via sem fio, em casa, na empresa, no trabalho, tá lá na universidade e assim por diante. Então, o que acontece? Mas você precisa saber que o equipamento que você tem em casa, que normalmente é equipamento como esse aqui, ele agrega dois equipamentos. Ele agrega um equipamento como esse aqui, que é o tal do modem ADSL, onde ele vai receber a linha telefônica e dele você vai poder acessar a internet. Vamos supor que você em casa tem um equipamento como esse aqui, que é um desktop. O seu desktop, ele não está conectado via placa de rede sem fio. Ele tem uma placa de rede mesmo. E aí o que acontece? Cabeada que a gente chama. Eu tenho que conectar o meu modem ao meu computador via um cabinho chamado cabo de rede. Tá? E esse cabo de rede, nós vamos ver já já, que é o cabo que só vai passar dados de internet, de redes que a gente chama. Eu não tenho TV passando aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí é a outra forma de conexão que o nosso amigo falou, que é a cabo, que já já nós vamos ver. Mas vamos entender? Bora. Olha só, em casa você tem equipamento como esse aqui. Quem usa Oi, quem usa GVT, que no caso é Vivo, tá? Tem equipamentozinho como esse. Tem uma entradinha aqui, chamada entrada DSL. Isso. E aí não aparece aqui. Essa entradinha aqui, ó, chamado ou só DSL ou ADSL. Essa entradinha aqui é onde o camarada, o técnico, vai lá e conecta a sua linha telefônica. E se você tiver um equipamento que não é sem fio, ele vai ser conectado via esta porta aqui, chamada porta Ethernet. Professor, sinceramente, não entendi merda nenhuma. Tenha calma, você vai entender já já. Olha só, vamos lá por partes. Eu tenho este equipamento que eu uso em casa, na conexão ADSL. Eu tenho simplesmente um cabinho, que é um cabo lá, que sai da parede, que é da minha linha telefônica, é conectado no meu equipamento chamado modem, ou hoje modem roteador. E aí simplesmente, hoje, eu tenho acesso na minha casa, na minha empresa, via conexão sem fio. É assim que você tem em casa normalmente. Tá? Só que vamos supor, chega na sua casa um camarada, tá com equipamento que não tem conexão sem fio. Ele vai ter que ligar esse modem ao equipamento dele via esses cabinhos aqui, ó, chamado cabos Ethernet, ou cabo de rede, ou cabo de par trançado. Tá? Segura! Segure! É você mesmo que estava quase caindo. Ó, vamos lá. Então veja, ó, vejam bem, eu entendo. Eu dou aula à noite, a galera trabalha o dia inteiro, já entendo isso. Não precisa, professor, não precisa, já entendo, tá? A galera lá trabalha o dia inteiro, aula à noite, isso é padrão, tá? Então vamos lá, já que você já estava assim, para você não se entregar de vez, eu vou perguntar a você. Olha só, veja, já viu um cabinho desse, cabo de rede? Já, direto. O cara trabalha aí, está montado em rede, o cara vai lá, parará. O que eu preciso, para a minha prova, saber disso daqui? Esse cabo pode ser chamado na minha prova de cabo de par trançado, é o padrão, ou cabo UTP, é o padrão, ou cabo STP, que é o cabo não padrão. O cabo UTP é o cabo que simplesmente não tem blindagem. O que é a blindagem? Esse camaradinho aqui de alumínio. Tá? Isso aqui só é usado quando você usa, por exemplo, em alguns locais que tenha muito, assim, a gente é muito agressivo. Como assim agressivo? Agressivo em termos de sinais. Aeroporto é um local muito agressivo. Ou seja, você tem sinais de tudo quanto é de canto. Tá? É muito difícil a Polícia Federal, no primeiro momento
descobrir se alguém está tentando clonar o seu celular. Ele vai descobrir? Vai. Mas não online, como a gente chama. O cara chegou lá, um camarada, o cara fez a clonagem, na hora ele já descobre. Bom, ele demora um tempinho. Por quê? Porque dentro do aeroporto você tem uma quantidade imensa de sinais rodando ali. Então, esse tipo de cabo pode ser utilizado em ambientes como esse. Ambientes que a gente chama de ambientes agressivos, em termos de sinais. Muitos sinais diferentes. Aí, para não sofrer uma coisa que nós chamamos de indução ou vários outros tipos de coisas, simplesmente ele é blindado. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Bom, este camaradinho aqui, ele tem uma coisa chamada conector, que para a sua prova CESP, aí ele cai, infelizmente. Tá? Esse conectorzinho aqui chama-se conector RJ45. Tá? RJ45. Infelizmente, prova CESP cai. Prova se for FGV, Carlos Chagas, COPEV, aqui do nosso estado, dificilmente cai, tá? Não, pelo amor de Deus, aí você quer esculhambar, tá? Meu amigo aqui já está perguntando se o César vai perguntar se é padrão A, padrão B, CAT 5, CAT 6, Ave Maria, aí é prova técnico, tá? Não, aí não, tá? Não. Mas que ele cobra aqui, inclusive, quem for formado, já formado, e vai fazer um curso da Polícia Federal, que já foi formado, 500 vagas, né, foi liberado, realmente isso aqui cai e cai bastante, tá? Beleza? Então, ou seja, o que é o RJ45? Só esse camaradinho aqui, ó, de acrílico, que vai lá conectar na sua plaquinha de rede. Boa, prio, já era. Professor, veja bem, na primeira forma de conexão, linha telefônica da IUAP chegava a 56 kbps. E no caso do DSL, chegamos a quanto? Chegamos a quanto? Quanto? Alguém falou aí? Vá, rapaz, fale, deixa de coisa, fala, diga aí. Já pensou, quando chegar na hora lá, que o comandante mandar ele falar, ele vai falar, né? Então, olha, quantos? Oi? Muito bem, sabe sim, ele chegou e disse assim, ó, 100 Mbps, megabits por segundo. Pensa na letra desgraçada, né? Então, ó, 100 megabits, veja que pulo, veja que pulo. Saímos de 56 kbps para 100 megabits por segundo. Mas neste caso aqui, nós podemos agora navegar e falar ao telefone ao mesmo tempo. No caso da IUAP, a gente só poderia fazer uma coisa por vez. Aqui poderíamos fazer as duas ao mesmo tempo. Tá? Fala. Não, beleza, então não precisa falar não. Vamos lá. Olha, em frente e avante. Terceira forma de conexão à internet. Conexão via cabo. Aí sim, que o nosso amigo tinha falado. A conexão via cabo, para sua prova, você precisa se ligar que, na realidade, a conexão é feita via um cabo, mas esse cabo é chamado cabo coaxial. Mas a palavra-chave da sua prova é que ele vai dizer que esse tipo de conexão é fornecido por empresas de TV. Essa é a palavra-chave, tá? Problema hoje em dia. Problema hoje em dia qual é? Porque ele vai ter que falar as duas coisas. Uma empresa fornecida por uma empresa de TV e a conexão é via um cabo, normalmente é o padrão cabo coaxial. Tá, beleza. Mas por que eu estou dizendo que é problema? Porque, como ele falou, eu uso a Vivo em casa, antiga GVT. A GVT, ela também é uma empresa de TV, só que, na verdade, ele não é conexão a cabo, é ADSL. Tá? É ADSL. Mas na conexão a cabo, para a sua prova, realmente tem que ficar ligado nessa palavra-chave, que é fornecida por empresas de TV. Tá? O único cabo que você consegue transmitir as duas coisas, os dois sinais, sinais de TV e sinais de dados ao mesmo tempo, é um cabo chamado cabo coaxial. Aquele cabo lá de antena, cabo fino, cabo grosso e assim por diante. Tá? Naquele cabinho ali você consegue transmitir os dois sinais ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Você vai ter uma divisão onde o meu modem vai transmitir apenas os dados de internet e o meu receptor de TV, aí sim, filtrar os dados de TV. Tranquilo? Tranquilo. Bom, e aí nós temos o famoso cabo coaxial, tá? Cabo de antena.
que todo mundo aí conhece. Bom, nessa terceira forma de conexão, eu uso linha telefônica? Não. Aí alguém vai perguntar, ué, mas eu tenho um netphone na minha casa. Não é verdade? Quem usa a net, você tem a possibilidade de usar um telefone, que é chamado de netphone. Tá? Só que o netphone, na verdade, ele é um serviço a mais, que está agregado, na verdade, à sua forma de conexão à internet. É um serviço que é dado pela empresa. Tá? Mas se você, por acaso, faltar energia na sua casa, o seu telefone já era, não funciona. Por quê? Porque eu não consigo transmitir o sinal ali, que deveria ser transmitido o sinal telefônico, por isso aqui, porque faltou energia. Tá? Mas já no outro, a DSL, se faltar energia, eu consigo, só não consigo navegar. Mas eu falo ao telefone, porque a linha é independente. Continua funcionando. Tá? Tranquilo? Então aqui eu não uso linha telefônica. Tá? Eu uso um cabo chamado cabo coaxial, onde transmite por esse mesmo cabo sinal de TV e sinal de internet. Joia, qual é a velocidade que eu chego? Também 100 megabits por segundo. Tranquilo? Tranquilo. Bom, quarta forma de conexão. Essa é a conexão chamada conexão. Esse símbolozinho aqui é de quê? Wi-Fi, né? Wi-Fi. Tá, essa é a conexão Wi-Fi. Só que é o Wi-Fi? Bom, ele é um tipo de Wi-Fi. Só que aqui é uma conexão via rádio. Quando a gente fala Wi-Fi, o termo Wi-Fi, nos referimos a um termo genérico que é sem fio, tá? Mas aqui, na verdade, é conexão via rádio. Ou seja, eu consigo transmitir pelo ar os sinais de internet. E aí, neste caso aqui, ó, eu posso também, a empresa, se quiser, pode agregar sinais de TV, caso você coloque uma antena a mais. Isso é um tipo de conexão altamente pirateável, por quê? Porque, na verdade, eu preciso de antenas, onde você tem antena transmissora e antenas receptoras. E aí, chegando na minha casa, eu necessito, então, mais uma vez, de um modem para receber o sinal. E, hoje em dia, esses dois equipamentos, que é o modem e o roteador, estão agregados num só. Tá? Onde eu consigo, realmente, vários equipamentos na minha casa, acessar através de um único ponto. Tá? Mas, olha só, nessa quarta forma de conexão, eu também não uso linha telefônica. Só que eu mudei o meu meio de transmissão. O meio de transmissão agora é o ar. A velocidade disso daqui, apesar da gente não gostar muito, tá? Mas a velocidade aqui, ele chega também, pode chegar também a 100 megabits por segundo. Veja, não é o padrão, não é o usual na nossa casa. Tá? Ou seja, na nossa casa a gente consegue acessar a 10, a 5, a 6. Quem aqui usa conexão à rádio? Em casa? Ninguém quer levantar a mão, né? Quem mora ali pelas bandas ali do Francês? Alguém mora por lá, pelo Francês, Marechal? Mora. Então tu usa lá conexão à rádio, tá? Então, ou seja, que na verdade é o seguinte, olha só, essa forma, eu estou perguntando isso, porque mesmo, estamos na capital? Estamos. Mas quem começa a sair um pouquinho do centro, as empresas não querem investir muito em estrutura, porque essas formas de conexão, ou seja, a DSL, conexão a cabo, você uma estrutura grande, muito dinheiro para investir. E aí eu verifico se por acaso tem muita gente morando ali com dinheiro para pagar os meus serviços. Quando a empresa analisa que o custo-benefício não vale a pena, ela não coloca, não naquele primeiro momento. E aí abre espaço para conexão à rádio. Eu perguntei o Francês, porque eu já morei no Francês uns 2 anos. Tá? E lá eu tinha uma conexão à rádio maravilhosa, 6 megabits. Arretado, tá? 6 megabits. Ou seja, numa região onde você tem um turismo maravilhoso, coisa e tal, 6 megabits, conexão à rádio. E o que acontece?
Se você observar aqui, ó, você verifica que ele coloca as antenas transmissoras em locais bem altos. Aqui a antena que tem lá no francês, ele é transmitido por empresas aqui em Maceió. O cara joga daqui de Maceió, retransmite lá na Barra Nova e retransmite lá para o francês. Tá? É por isso que a velocidade é tão boa, para não dizer o contrário. Certo? Mas as empresas ganham um bom dinheiro, você usa só a sua conexão, só internet, paga na faixa de 50, 60, 70, 80 reais por uma velocidade maravilhosa de 6, 7, 8 megabits. Né? É uma beleza. É uma beleza. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Bom, mas podemos chegar a 100 megabits. Podemos chegar a 100 megabits. Joia? Joia. Vamos lá. Alguém conhece esse símbolo aqui? Que símbolo é esse aí? Tudo bom? Que símbolo é esse aí? Muito bem, todo mundo falou, né? Todo mundo. O legal da aula de informática é essa participação da galera, né? O pessoal participa muito, interage legal, né? Fala assim, pessoal, é muito bom, né? Mas o bom é o seguinte, fiquem tranquilos. O pessoal está pensando assim, bicho, dá 10 horas e não dá o horário do intervalo. Porque na hora do intervalo eu vou pegar o beco, picar a mula, mas eu não volto nem a pau, né? É o que a galera tá pensando. Mas aí, ó, fica tranquilo, tá? Eu, na verdade, estou nessa batalha de professor de informática há muitos anos, mas muitos anos mesmo, tá? Então, ou seja, o legal é que não é só vocês que ficam com essa cara assim. Não, não é, tá? Quase todos os locais, por onde eu passo, o pessoal fica assim, que merda, vamos embora, tá? Mas eu sempre falo o seguinte, a primeira aula é assim, a segunda é pior, aí a terceira vai melhorando. Mas se você já for embora agora, quando você voltar na próxima aula, se você voltar, vai estar uma desgraça. Então, sugiro a vocês, segura um pouquinho, tá? Tá uma merda agora, mas vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. O que você tem que colocar na cabeça é, você estudou português sua vida inteira e você continua estudando português. Você continua estudando. Informática, você só usa o seu WhatsApp, bicho. Eu uso o Word, professor. Nossa, que legal. Eu uso o PowerPoint. Puta merda, é arretado isso. Tá? Mas essas coisas caem muito pouco em prova. E só cai aquilo que você não usa. Vou fazer uma perguntinha para você. Professor, eu sou foda em Word. Vou fazer uma pergunta? Beleza, vamos lá. Qual é o atalho para colar? Tá, porra, quem é que não sabe isso? Meu irmão, Ctrl+C, Ctrl+V, é isso. E o atalho para colar especial? Aí fudeu. Né? Colar especial no Word, qualquer versão. Quer dizer, a partir da versão 2007. Não, senhor. Não, eu quero... Ctrl+T. Tá. Beleza. Aí, ou seja, olha só. Fiz uma pergunta básica, né? Que, professor, eu vou embora, porque eu sei usar o Word, eu sei usar o Excel, eu sei usar o PowerPoint. Pra que merda eu tô aqui? Eu sei usar o WhatsApp, bicho. Pois é, eu tô falando pergunta básica. Cai em prova. Qual é o atalho de colar especial no Word? A partir da versão 2007. Puta, eu sabia tanta coisa de Word. Ctrl+Alt+V. Ctrl+Alt+V, teste em casa. Você seleciona uma coisinha, Ctrl+C, quando vai para o Word, Ctrl+Alt+V. Por que colar especial? Porque aí você escolhe, quando vem da internet, eu tenho certeza que aquelas pessoas que vão fazer trabalho em casa, seleciona o texto da internet, Ctrl+C. Vai para o Word e faz Ctrl+V, sai uma zona, tudo esculhambado. Se você fizer Ctrl+Alt+V, você escolhe como você quer que cole. Sem formatação, RTF, como imagem, à vontade. Aí você diminui essa esculhambação.
Puta merda, já pensou? E eu gamelando a minha vida inteira? Pois é, eu só fiz essa pergunta para provar para vocês o seguinte. Final não é isso. Não é bem assim, né? Apenas o seguinte, é para a gente não chegar, para pelo menos eu ficar com as 10 pessoas aqui depois, né? Porque senão eu estava vendo que ia ficar sem ninguém, tá? Eu estou brincando, mas é o seguinte, da mesma forma que você está estudando direito penal, processual penal, português, bicho, tem que estudar todas as matérias, inclusive informática. O último concurso, quem já baixou, deve ter visto quantas questões caíram. Né? Quantas questões caíram? Não foram poucas questões. E aquela questão, ela valeu o mesmo ponto que o direito penal valia. O mesmo um ponto que você vai ganhar em direito penal, você ganha em informática. Professor, eu não estudei. Lascou, perdeu 10 pontos, você que sabe. 12 pontos, você que sabe. Tá? Teu concorrente está estudando. Só estou dizendo isso para não ficar sozinho quando a gente voltar do intervalo. Tá? Só uma deixa. Tá? Beleza, então, ou seja, isso aqui é uma conexão, é um sinal de eletricidade. Tá? Ou seja, essa quinta forma de conexão é conexão via eletricidade. É nada? É. Olha só. Você pode usar isso daqui. Essa maravilha. Essa maravilha. Tá? Ou seja, isso não é mais um gato, é uma onça. Né? Então veja. Ó. Então vejam. Na realidade, isso aqui é a nossa realidade. Tá? Qual é a realidade nossa? A gente chega, compra uma TV, um Smart TV de mais ou menos 2.000 conto, a gente compra aquele subwoofer, tá? Gastou R$500, telão para Copa, coisa e tal, e quando vai ligar, puta, cadê a tomada? Oxe, toma T. Arrocha a T aí por cima, pega fogo e lascou. Tá? Mas a ideia da conexão via eletricidade é justamente essa. Basta ter, ou bastaria ter, né, uma tomada, tá? E daí plugou, já era, tá na internet. Opa, beleza, então eu vou chegar em casa, vou pegar um modemzinho desse conectado, não é bem assim. Não é bem assim. Para isso, você precisa ter toda uma estrutura montada para você ter acesso à internet via essa BPL PLC. Tá? E quem é que vai montar essa estrutura para vocês? As empresas fornecedoras de energia elétrica, que elas não querem bancar isso daí. Mas seria muito legal, muito legal. Existem aqui no Brasil essa forma de conexão? Sim, existe. Você tem em São Paulo, Rio, tem Rio Grande do Sul, mas mesmo assim é muito restrito. Muito restrito. A velocidade que a gente chega é na faixa aí de 70 a 80 megabits por segundo. Teoricamente falando, nós podemos chegar a aproximadamente 200 megabits. Teoricamente falando. Teoricamente falando. Mas na prática, a gente chega entre 70 e 80 megabits. Tá? Ainda é bom. Ainda é bom. Mas não sabe o que é legal? Não é pela nossa linha elétrica, é. Chegou na nossa casa, caiu na nossa maravilhosa casa. Vamos pegar aqui o exemplo lá da universidade. A universidade, esse ano, lá, a Uncisal, ela completa 50 anos do curso de medicina. 50 anos. Pense, o prédio tem no mínimo, então, no mínimo 50 anos. Aquele prédio. Fiação elétrica maravilhosa, próxima da praia, tá? Manutenção em ordem, tá? Tudo certíssimo. Aí, não estoura nada, quase nada, tá? Quase nada. Aí o que acontece? Você vai lá, não quer dizer que não estoura quase nada. E o que acontece? Você chega lá e aí pluga, logo de manhã, você chega como a equipe que eu tenho lá, aí você chega, o pessoal com a fome desgraçada já leva a bananinha deles, né? O leitinho e toma o liquidificador. O que acontece simplesmente você acabou de jogar ruído na sua rede elétrica. O sinal cai, meu amigo, para a faixa de 2 ou 1 megabits por segundo naquele momento. Por causa do liquidificador. Só por causa de uma batidinha de banana, rapaz. Né? Isso é um absurdo. Então, ou seja, no nosso país ainda temos esse problema.
Tá? Você precisaria de uma estrutura muito boa para você ter uma internet razoável. Aí não tem, as empresas não querem bancar isso daí. Na verdade, existe como você fazer filtros, tá, ao longo da fiação e dentro da sua casa você colocar filtros para reduzir isso daí. Eliminar não, mas reduzir. Mas para isso o investimento inicial é alto. Inicial. Depois, a depender da conta que você faça, ele pode ir se pagando, tá? Mas inicialmente o custo é alto, tá? Tranquilo? Tranquilo. Joia, tá todo mundo sabendo tudo? Vamos relembrar para a gente não se perder, tá? Resumindo aqui a coisa é o seguinte, olha só, eu tenho, o que é que nós já vimos até o presente momento? Nós já vimos conexão da IWAP, é feito via linha telefônica, velocidade máxima 56 kbps. Quando eu falo aqui trabalho por pulsos, ou eu navego ou eu falo ao telefone. Não faço as duas coisas. Conexão ADSL, 100 megabits por segundo, máximo. Uso linha telefônica, a linha na sua prova será chamada de linha digital. Tecnicamente falando, isso daí a gente pode... não é bem verdade. Olha, bicho, para essa prova não vai ser cobrado isso não. Aí nós vamos chegar a esse nível de profundidade, não. O que você precisa entender é, se ele colocar a linha digital DSL para a sua prova, tá certo. Tecnicamente falando, aí a gente vai discutir bastante. Mas aqui na sua prova, tá certo. Tá? Fala ao telefone e navega. Joia. Conexão a cabo, velocidade também semelhante, pode chegar a 100 megabits. Mas a partir daqui eu não uso mais linha telefônica, tá? Eu preciso de um cabo chamado cabo coaxial. Conexão a rádio, muito obrigado, doutor. Conexão a rádio, onde as velocidades são semelhantes a DSL e cabo, a transmissão é pelo ar e eu não preciso de linha telefônica também, tá? BPL e PLC é simplesmente pela rede elétrica, como eu falei, teoricamente falando, posso chegar a 200 megabits, na prática 70 a 80 megabits, e o sinal degrada com distâncias maiores. Tá? Tranquilo? Pergunta? A DSL precisa de linha telefônica. Olha, já que você falou, olha só, olha que legal. O seu amigo CESP, nosso amigo CESP, né? Nosso amigo CESP, ele... Duas provas diferentes. Foi a DPU, Defensoria Pública da União, e o MPU, Ministério Público da União. Foi CESP. Qual foi o ano? 2009, para a nível administrativo. Tá? Nessa prova, e eu não lembro qual foi a sequência, mas uma das duas, tá? Ele colocou assim, vamos supor que seja para DPU. Podemos afirmar que o usuário conectando a internet via conexão ADSL, ele vai navegar utilizando linhas digitais, onde você navega e fala ao telefone ao mesmo tempo. Olha só. Ele falou o seguinte, o usuário utilizando conexão ADSL, onde a linha é digital, o usuário navega e fala ao telefone ao mesmo tempo. Aí você vai dizer se é certo ou errado. Aí vamos lá. Depois, no MPU, ele falou o seguinte, o usuário, podemos afirmar que o usuário navegando na internet, utilizando a conexão ADSL, ele pode navegar onde os sinais serão sinais digitais na navegação. Olhe bem, os sinais serão digitais na navegação e, ao falar ao telefone, os sinais serão analógicos. Vou resumir a coisa. Ele disse, numa das provas, que o ADSL eu navego e falo ao telefone ao mesmo tempo utilizando linhas digitais. Prio. MPU, ele diz que o usuário, utilizando a DSL, ele navega
utilizando conexão digital, enquanto que ao telefone, que ele pode falar ao mesmo tempo, ele usa sinais digitais. Pergunta, essa primeira está certa e a segunda também, ou estão errada? E aí, o que vocês acham? Hã? Certo para as duas? Certo para as duas. Certo para as duas. Só que muita gente colocou essa daqui errado por conta do telefone analógico. O telefone, você continua falando analogicamente, mesmo utilizando conexão ADSL, que é, como falei para vocês, uma linha digital. Aí entra a discussão, mas o digital... Sim, o digital os sinais de internet são digitais. Agora, ao telefone, os pulsos de telefone continuam sendo analógicos. Quando a gente fala analógico, na verdade eu simplesmente tenho uma analogia, e são os pulsos elétricos, né? Em relação ao tempo aqui, são os pulsos elétricos. Há uma analogia em relação à nossa voz. A gente não fala sempre no mesmo patamar, a gente sobe, desce, assim vai. Tá? Então, telefone continua sendo digital. Só que por que essa daqui ficou certa também? Porque ele não desceu esse nível dessa. Ele só falou que o sujeito fala ao telefone e navega utilizando linhas digitais. Prio, Só que aqui ele desceu um pouco mais, para pegar o candidato. Ele falou que o cara navega e fala ao telefone utilizando sinais analógicos. Isso pegou a galera. Eles colocaram errado. Grande parte da galera colocou errado. Não, estaria errado se ele falasse que a navegação era analógica. Aí sim, estava errado. Aí estava errado. Ou ele dissesse que a telefonia seria digital. Aí estava errado. Entenderam? Entendeu, minha amiga? Atrás do cameraman. Entendeu? Entendeu mesmo? Te conheço. Então, vamos lá. Então, vou perguntar de novo, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Só que aí, na verdade, é o seguinte. Eu vou logo antecipar. A fibra ótica, na realidade, essa daqui, o que a gente chama de tronco, tá? Pode ser montado via fibra ótica. A cabo, o tronco é montado via fibra ótica, tá? A conexão a rádio, aí normalmente não é. Tá? O BPL, PLC, sim. O que a gente chama de tronco? O que a gente chama de tronco? O tronco é o seguinte, ó. Vamos supor, na sua casa, se você utilizar a conexão a cabo, tá aqui a tua rua, né? Beleza? Casas de um lado, casas do outro, tá? Uma boa. E aí, o que eles fazem? Eles, na realidade, quando eles vão montar e levar o sinal para a sua casa, que estão aqui os postes, parará, normalmente, como é muito longe as distâncias, tá? Eles começam a montar toda essa ramificação, eles montam via fibra ótica, ou seja, a estrutura para levar até a tua rua, normalmente ele monta via fibra ótica. Quando chega na tua rua, aí ele começa a puxar os cabos, para ficar mais barato, tá? Porque a fibra eu consigo levar muito mais longe do que um cabo coaxial, um cabo de rede. Mas eu posso ter conexão diretamente na sua casa, desde que você pague via fibra ótica. Tu tá bom de moço, tá? Como assim? Vou dar um exemplo, que eu perguntei a ela lá, que ela mora no Marechal Deodoro, no Francês, tá? No Francês, vou aproveitar aqui, eu morava num condomínio que ficava às margens ali da AL101, tá? Aí o que acontece? Nesse condomínio que fica entre a Barra Nova e o Francês, a Barra Nova, você tem conexão ADSL. Aqui no Francês, em alguns casos, você consegue ainda uma conexãozinha um pouquinho melhor, tá? Mas aqui no meio do caminho, era só conexão Wi-Fi, uma desgraça. O que é que nós fizemos?
tem os postes aqui, né, montados ao longo da rodovia. Tem os postes. E nesse poste aqui, você tem uma fibra de uma empresa aqui no nosso estado chamada Velu. Não é Alu, existe a Alu e a Velu, tá? Velu, L-E-O, né? Se não me engano. É mais ou menos assim, tá? Sei lá. Enfim, a Velu. Então, essa fibra que é da Velu, tá? Que é da